mais ou menos tudo que o senhor está informando para a gente aqui agora, passar lá assim, ó, isso é informação importante, ó, entende isso e aquilo. Certo, certo. Eu posso lhe passar os questionários, a gente tem inclusive um bloco, inclusive ele online, entendeu? Ah, que ótimo, professor. Que bom. Se puder fazer esse favor para a gente. Faço sim. São... Faz o seguinte, né, Sim, senhor. me escreve, que aí eu passo... Aí, mas se eu passa para mim, então, o seu e-mail, que eu não tenho, professor? Então, vai lá. Eu vou aqui assim, ó. Vou botar no chat. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Eu agradeço. Aí você copia, aí você me manda o e-mail, tá? Tá bom, tá legal. Ótimo. Ah, já peguei. Tá aqui. Ok. Tá no chat. Aqui. Obrigado, professor. Ctrl+C. Ctrl+C. Tássio? Tássio, tá por aí? Oi, professor, boa tarde, tô sim. Tássio, é o seguinte, eu estou com muitas coisas para fazer, não estou conseguindo ter o tempo, né, para me reunir com vocês, viu? Por causa estou com muita aula na pós-graduação, estou sem tempo e estou dando aula, inclusive, à noite, né? Então, eu vou ver, da hora que eu tiver uma reduzida dessas aulas, aí a gente vai começar a marcar nossas reuniões novamente, ok? Tá certo, professor. Eu comunico aos outros alunos também, tá certo? Tá bom, tá bom. Boa tarde, professor. Perdi alguma informação importante? Não, Caio. Tudo tranquilo. Eu estava só conversando aqui umas lorotas com o Tássio. O Tássio é meu aluno de iniciação científica. Legal. E aí eu estou em débito com ele. Tá certo. Ok, turma, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Vocês estão todos ouvindo bem? Então, continuando a nossa disciplina, Neurobiologia do Sono, na nossa aula de hoje nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre, né, o diagnóstico, como fazemos o diagnóstico dos distúrbios do sono. Depois, na segunda parte, nós vamos discutir um pouco esse diagnóstico específico que nós chamamos de insônia. Então, ver como é que a gente faz o diagnóstico da insônia, como é que a gente caracteriza, como é que se trata, etc. Então, né, primeira coisa importante num diagnóstico dos distúrbios do sono. Então, tem algumas considerações gerais e que a gente chama, né, alguns componentes que a gente precisa levar em conta para fazer uma avaliação de um distúrbio do sono. Na verdade, avaliar o sono como um todo. Então, é claro, muitas vezes o paciente chega, né, com determinada, né, queixa já específico, mas a avaliação do sono ela deve fazer parte daquilo que nós chamamos na medicina anamnese geral. Pelo menos perguntas básicas nós precisamos, né, estar sempre preocupado quando nós estamos avaliando, né, um paciente. Então, uma das questões importantes, né, que a gente precisa avaliar é:
os pacientes que roncam. Então, é fundamental, é recomendado para todo clínico, quando faz uma avaliação geral de um paciente, perguntar para ele, ou né, para o parceiro, a parceira, se né, o paciente ronca. Claro que, às vezes, o paciente já chega com a queixa né, do ronco, mas isso é importante. Isso é importante porque pode indicar algumas coisas fundamentais, especialmente os distúrbios respiratórios do sono. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Uma outra característica importante é se há sonolência diurna excessiva. O que significa isso? É o paciente né, que se queixa, que dorme muito durante o dia. Ele vai se queixar, olha, enquanto eu estou na frente de uma televisão, eu durmo facilmente. Se eu estou sentado no ônibus, no percurso para casa, mesmo sendo um percurso curto, eu durmo facilmente. No trabalho, eu sinto muito sono. O jovem, né, na sala de aula, eu durmo muito em sala de aula, eu não consigo ficar mais de meia hora atento, eu durmo com muita facilidade. Eu vou começar a ler, eu durmo com muita facilidade. Então, a sonolência diurna é algo que a gente sempre tem que olhar com muito cuidado. Se o paciente se queixa, né, e a gente precisa também sempre perguntar aos pacientes se ele tem alguma característica de sonolência diurna, porque geralmente a sonolência diurna ela pode indicar duas coisas importantes. Uma é que você tem uma hipersonia, ou seja, os mecanismos indutores do sono estão hiperativados, ou os mecanismos indutores da vigília estão com deficiência, e aí você tem uma hipersonia. Por isso que a queixa do paciente vai ser uma sonolência diurna excessiva. Porém, essa sonolência diurna excessiva, ela pode ser uma manifestação de uma má qualidade de sono, ou uma redução do sono, ou privação do sono, na noite. Ou o indivíduo está com sono irregular, e aí está tendo né, a fase do sono ao longo do dia. Então, sempre é importante levar em conta isso. A outra característica né, que a gente precisa buscar nos pacientes é se ele tem dificuldade para iniciar o sono, e isso a gente vai falar num termo importante que a gente chama de latência. O que significa a latência? É o tempo que você leva entre você deitar né, e até dormir. Então, o ideal né, que se espera é que a maioria das pessoas deitem e no intervalo entre 5 a 20 minutos a pessoa pegue no sono. Se esse intervalo, se essa latência para iniciar o início do sono é mais do que 20 minutos, a gente já deve ficar um pouco atento. Né? E se às vezes o paciente relata que, olha, eu demoro 1 hora para iniciar o sono, para pegar no sono. E né, a outra característica também importante é se o paciente consegue manter o sono. O que significa isso? Significa que o paciente ele vai relatar que ele dorme, o início do sono é fácil, mas ele desperta à noite. Ele desperta à noite, pode ser para ir ao banheiro, ou ele pode despertar à noite espontaneamente, né, ou ele desperta à noite porque ele ficou em cima do braço, mas isso é natural a gente ter esses despertares noturnos, não tem problema. O que a gente né, vai ficar preocupado é se o paciente desperta e não consegue voltar a dormir. Então, geralmente, a gente desperta 1 ou 2, até 3 vezes na noite, sem problema. Mas a gente volta novamente para dormir muito rápido. Mas se o paciente diz, olha, doutor, quando eu me levanto ou desperto à noite para ir ao banheiro, tá, ou por causa de um barulho, para voltar a dormir eu demoro muito, eu não consigo mais dormir. Essa é que é a questão que a gente precisa né, avaliar. E a outra característica importante que a gente precisa avaliar nos pacientes que têm distúrbio do sono, ou que a gente tem uma suspeita que tem distúrbio do sono, é se ocorrem comportamentos incomuns durante o sono. O que significa isso? Por exemplo, o sonambulismo, se a pessoa anda, se a pessoa fala muito, se a pessoa é muito agitada, inclusive mexe muito os braços,
ou mexe, né, as pernas, ou balança a cabeça. Então, esses comportamentos, se a pessoa acorda assustado à noite, né, chorando ou gritando, então são comportamentos que ocorrem durante o sono e que não deveriam acontecer. E aí, é claro, a gente precisa, para todas essas características, quando a gente está avaliando um paciente, é ver se isso ocorre, qual a frequência disso ocorrer, se é todo dia, quantos dias por semana, ou há quanto tempo esse processo aconteceu, se é desde a infância, desde a adolescência, ou se aconteceu agora. Tal. Tudo essa questão temporal, né, do aparecimento dessas características é importante a gente avaliar. Então, é isso que essas características são importantes para a gente poder avaliar, né, e poder fazer um diagnóstico dos distúrbios do sono de uma forma correta. E aí, uma das características... Professor, Opa, diga. você falou da pessoa que acorda no meio da noite para fazer xixi, né? Mas isso pode ser considerado normal, porque o sono não devia estar controlando com a vasopressina, né? A questão dos líquidos. Isso não, certo. Não, acordar à noite para fazer o xixi, viu, Caio? É normal, não tem problema. Certo? Principalmente aí se o indivíduo ele ingeriu muito líquido à noite e tal, depende do tamanho da bexiga dele. Isso não vai atrapalhar o sono dele, ele acordar uma vez. A questão é se ele acorda várias vezes, entendeu? Assim, uma vez ou duas vezes à noite não tem problema. Mas esse acordar em um corpo normal, a pessoa saudável, esse acordar durante a noite, ele vai acontecer depois de um ciclo de sono REM, ou ele pode vir no meio e quebrar ele o ciclo? Pode vir no meio, ele pode vir no meio. Aí Geralmente... o ciclo se quebra, o que acontece? Não, o indivíduo volta a dormir normalmente, sem nenhum problema. Entendi. Certo? Isso vai acontecendo principalmente no indivíduo mais idoso, né? Porque aí você já tem uma diminuição da capacidade de retenção, né? Na urina, na bexiga, né? Da urina, mas sem ter nenhum efeito, certo? Então, o que a gente precisa se preocupar é se esse despertar, o indivíduo não consegue voltar a dormir. Tá? Eu vou mais na frente, numa outra aula, eu vou mostrar alguns casos, né, de sono, registro de sono em que o indivíduo acorda, volta, dorme sem problema nenhum. Porque ele tem um ou dois despertares sem problema, né, à noite. Isso não tem complicação. Tá? Então, né, para avaliar, aí a gente precisa olhar uma coisa importante. Quais são os hábitos de sono do meu paciente? Então, o horário, né, de dormir durante a semana e nos finais de semana, ou nos dias de trabalho e nos dias livres, porque, é claro, tem pessoas que trabalham também nos finais de semana. Então, aqui eu estou generalizando durante a semana, ou durante o final de semana, ou durante os dias de trabalho e os dias livres. E isso é importante, né? Do mesmo jeito, além de olhar qual é o horário, aqui que eu estou olhando para ver se o horário de dormir ele é regular, né? Ou quanto ele se diferencia entre os dias de trabalho e os dias de repouso. A mesma coisa, né? O acordar durante a semana, ou acordar no final de semana, ou acordar, né, nos dias de atividade de trabalho, ou acordar nos dias livres. O tempo, né, que o indivíduo leva para adormecer, né, ou seja, aquilo que a gente já falou, a latência do sono, o número de despertares durante a noite. Né? Um despertar, dois, até três despertares, não tem problema nenhum. E o quanto que esse despertar o indivíduo tem dificuldade de retornar. E o tempo, né, que ele volta, né, para dormir, né, quando ele tem um despertar natural, né, que é esse, por exemplo, para ir ao banheiro, ou simplesmente ele acordou um pouco com frio, né, um indivíduo está num ambiente com ar-condicionado muito alto, ele vai, né, altera a temperatura, ou ele desliga o ar-condicionado, volta a dormir tranquilo. Mas, se isso atrapalha, faz ele despertar, e ele demora muito a voltar a dormir, então essa é uma preocupação. E aí a gente tem que olhar algumas características que a gente vai chamar, né, de uns parâmetros importantes. Então, a gente tem sempre que olhar, né, os sintomas matinais. Né? O que é os sintomas matinais? São os sintomas quando o indivíduo acorda. Né? Então, por exemplo, boca seca,
Por que a gente tem que investigar a boca seca? Porque, na verdade, a gente respira, né, pelo nariz, ele não tem uma respiração nasal. Quando a gente está fazendo, né, um exame de polissonografia, tal, a gente, inclusive, né, faz, né, uma avaliação se tem o fluxo nasal e o fluxo oral. Porque se o indivíduo tem, né, alguma obstrução, né, nasal, ou ele tem uma dificuldade respiratória, ele está com uma hipopneia, ou até tendo uma apneia, ele vai tender a respirar pela boca. E isso vai fazer com que a boca fique seca. A outra, né, é se ele tem dores de cabeça matinais, ou seja, dores de cabeça ao despertar. Isso é muito comum, né, acontecer em condições, por exemplo, de apneia, que o indivíduo fica fazendo hipóxia, né, e isso gera, né, um processo inflamatório no sistema nervoso central, e esses processos inflamatórios no sistema nervoso central, geralmente, eles levam à cefaleia. E a congestão nasal, né, ou seja, se o indivíduo está com algum problema com congestão nasal, isso é uma preocupação para a gente ver, olha, será que ele tem um distúrbio respiratório durante o sono, tal, etc. E a outra característica também que a gente precisa olhar é como é que está o dia, né, o funcionamento, que a gente chama de funcionamento diurno. Ou seja, ele tem sonolência, em algumas situações específicas, né, ele dorme facilmente, como, por exemplo, ao ler um livro, ao sentar num ambiente para assistir um filme, assistir uma TV, ou assistir a uma aula, se é um jovem, etc. Adormece enquanto dirige, né? Se tem, né, algum acidente causado, né, por sonolência, se ele tem história disso, se ele tem problemas de memória, se ele relata que tem dificuldade de memória, se ele tem dificuldade de concentração, se ele está fatigado, né, se ele não consegue fazer as coisas, né, porque ele se considera, né, fatigado, se ele está irritável, ou se ele faz muito cochilos, né? Ou seja, quantos cochilos ele faz por dia, qual é a duração desse cochilo, se nesse cochilo, inclusive, ele sonha, né, porque se aí ele sonha, significa que ele está, inclusive, entrando, né, em fase de sono REM, então ele pode estar, né, ter uma questão, ou ele tem uma hipersonolência tipo narcolepsia, ou ele está tendo privação de sono REM à noite e tal. Essas questões são importantes para a gente avaliar. Então, veja, a gente faz as perguntas do que é que ocorre durante a noite, mostrei na diapositivo passado, né? Mas, né, vendo os hábitos de sono dele, mas eu estou olhando agora assim, na hora que ele acorda, como é que ele se sente? Então, sintomas matinais. Durante o dia, como é que ele se sente? Porque o sono vai poder influenciar isso. Há algumas outras características importantes para a gente fechar um bom diagnóstico, né, dos distúrbios do sono, é falar com o parceiro. O que é que o parceiro fala, né, e o próprio paciente informa, né? Se ele ronca, qual a intensidade? É leve, moderado, grave? Se esse ronco ele vem aumentando de tamanho, tal, né? Ou de intensidade, melhor dizendo, se ele tem apneia, ele vem cá, você fica com asfixia, ofegante e tal, né? Se ele fica excitado, né? Se ele fica agitado durante a noite, então isso é importante. E algumas questões que a gente fala, né, dos movimentos relacionados ao sono. Se ele tem movimentos nas pernas, se ele tem cãibra nas pernas durante o sono, se ele tem aquilo que a gente chama de sintomas das pernas inquietas, né, principalmente se são nos membros inferiores. Mas o indivíduo também pode ter alterações motoras, né, por exemplo, no pescoço, o indivíduo fica balançando a cabeça, né, durante, né, o sono, então isso é importante, né, ser avaliado. Então, com esses pontos, né, a gente consegue fazer uma história do paciente e consegue fazer, né, um bom diagnóstico. Claro, aqui eu não comentei, né, os diagnósticos através, né, dos exames complementares que nós vamos comentar, mais na frente. A gente deve olhar, né, alguns sintomas específicos. Uma das coisas que é os sintomas narcolépticos. Narcolépticos, né, significa bem da narcolepsia. Narco, né, é o quê? Narco é a questão de você cair no sono. Então, vai ter um ataque de sono. Então, se o indivíduo tem esses ataques de sono durante o dia, né, se ele relata alucinações próximo do sono, por exemplo, no início, quando ele acorda, paralisia do sono, se ele acorda, né, e não consegue se mexer,
se ele tem alguns comportamentos automáticos, como ficar chutando durante, né, o sono, tal, ou se ele tem um sono fragmentado, né, se ele desperta várias vezes, né, à noite. E aí, né, a gente já comentou um pouco, né, que é urinar à noite, se ele tem noctúrias, aí na verdade se ele urina muito, né, se ele tem alteração ou disfunção sexual, né, isso é importante, porque algumas características do sono podem afetar as duas coisas. Né? E outros, né? Se ele teve aumento de peso nos últimos anos, e aí, por exemplo, quando a gente falou, né, dos comportamentos, sonambulismo, se ele se movimenta, né, ao longo. E aqui é diferente. Sonambulismo é simplesmente fazer um deslocamento, um comportamento em si, né, ou seja, se locomover. E o comportamento de encenação do sonho é se o indivíduo, por exemplo, ele se senta, né, e mexe com os braços como se ele estivesse tentando fazer alguma coisa, gesticulando alguma coisa, ou se ele, né, vai e agride o parceiro ou parceira como se ele tivesse, embora ele estivesse dormindo, ele estivesse fazendo aquilo e ele relata, olha, eu estava sonhando que eu estava brigando, por isso que eu fiz isso, olha, eu estava sonhando que eu estava acontecendo determinada coisa, né, e aí ele reproduz os sonhos em si, porque isso está relacionado a um tipo de parassonia específico que nós vamos discutir. Diga aí, Ricardo. Professor, uma pergunta assim, pessoal, né? Eu estava tendo muito problema com relação a levantar de noite, eu estou com 65, né? Toda noite eu levantava 3 vezes ao dia ao banheiro e parou. Mas uma outra coisa que o senhor falou ali agora sobre a questão sexual, eu não consigo manter a minha ereção durante. Não consigo, ele parece não ter força, entendeu? O senhor acha que tem relação com essa questão do sono? O senhor acha? É pessoal. Não, acho que aí precisaria ver, né? Se não tem uma outra queixa, né? Não faria sentido a gente pensar, entendeu? Aí era mais assim, se você tivesse um distúrbio do sono, eu precisaria avaliar para ver se essa, né, disfunção sexual sua fosse causada pelo distúrbio do sono. Certo? Tá bom. Obrigado. Isso isolado não implicaria que tem um distúrbio de sono. Tá bom. Tá? Tá bom, obrigado. Então, como é que a gente classifica? Né? Então, a gente tem a classificação, né, internacional dos distúrbios do sono. Né? Essa classificação ela é feita, né, pela Academia Americana de Medicina do Sono. E na classificação internacional das doenças, né, o CID, tem também a classificação que são semelhantes, só mudam, né, os tipos de código. Então, dentro do distúrbio do sono, nós temos, né, o que é mais, né, frequente, que é a insônia, que é a dificuldade de iniciar o sono, manter o sono ou despertar precoce, que é o que nós vamos detalhar, né, com mais, né, informações, né, agora, né, depois, nessa segunda parte da aula. A segunda parte, o segundo, isso a gente chama de hipersonolência. Então, a insônia é a dificuldade de dormir, a hipersonolência é dormir demais. Aí entra, por exemplo, a narcolepsia, né, e outras alterações. Aí nós temos as parassonias, ou seja, parassonia é sempre aquele sono em que aparecem comportamentos, que há comportamentos, né, que não deveria estar acontecendo, né, durante, né, o sono. Nós temos também os distúrbios do movimento, né, síndrome das pernas inquietas, tais, né, que é comum, nós vamos ver. E temos as desordens respiratórias. Né? Também a gente vai ver os tipos, né? Apneia, hipopneia, apneia central, apneia obstrutiva. E, né, as desordens da ritmicidade circadiana, ou seja, a locação do sono, ele está feito de uma fase diferente. Né? Essa também nós vamos detalhar, né, na próxima aula. Então, a insônia, né? O que é que vai, né, caracterizar a insônia? Né? Que aqui está representado por, né, essa, né, garota aqui na cama, né? E se a gente for ver o relógio está lá marcando 2h da manhã e ela ainda não pegou no sono, né? E está lembrando aqui que está pensando já em tomar medicamentos, e eu vou mostrar para vocês que, na verdade, o tratamento de insônia, o principal deles, o mais eficaz, não é farmacológico. Então, a insônia, a gente sempre vai caracterizá-la como uma insatisfação. Então, o paciente tem que estar insatisfeito com aquela duração do sono dele,
E aí a dificuldade de iniciar o sono, ou seja, adormecer, permanecer adormecido, né, seja, dormindo, ou acordar muito cedo, né? E, principalmente, se isso tem uma ocorrência, pelo menos, semanal. Né? Porque aí a gente pode caracterizar isso como insônia. Dormir pouco não é insônia. Nós temos uma condição, né, que a gente diz, né, que é o pequeno dormidor. Esse pequeno dormidor, ele, né, pode dormir pouco, né, dormir 5 horas na noite, sem nenhum problema. Né? Não tem nenhum sintomas durante, né, nem durante o sono, né, e nem durante o dia. Ele não tem insônia e ele não deve ser tratado. Às vezes, né, a pessoa é um pequeno dormidor ao longo da vida, e depois, quando ele envelhece, né, em decorrência da diminuição das atividades sociais, né, que antes ele podia acordar cedo e tinha o que fazer, porque ele ia para o trabalho, ele ficava, né, ele tinha interação social à noite, então ele ficava até tarde da noite e dormia pouco, não sentia problema nenhum. Mas aí, em decorrência do envelhecimento e, às vezes, de algum adoecimento, ele não precisa mais trabalhar, então ele não vai mais trabalhar, ele não se ocupa e também não tem tanta interação social à noite. E aí ele vai se queixar, porque agora o sono dele é curto, né, e ele vai achar que ele poderia dormir mais. Mas aí ele é um pequeno dormidor. Neste caso, né, não é insônia, a gente precisa, né, avaliar com detalhes. Então, a insônia, né, que a gente diz a insônia, né, prolongada, a insônia crônica, né, então ela vai estar associada com duas questões importantes. Primeiro, né, é que a insônia está muito, muito, muito relacionada com a depressão. Então, o indivíduo sem depressão, o indivíduo com insônia crônica, ele acaba tendo maior, né, propensão a desenvolver crises depressivas. E, além disso, também a insônia crônica pode, né, é um risco, né, para doenças cardíacas, para hipertensão, para o diabetes. As duas coisas, a gente considera de que o indivíduo que, quando ele tem uma redução do sono, ele tem deficiência do sono, ou seja, pela insônia, o que você desenvolve é um processo inflamatório no sistema nervoso central, e este processo inflamatório acaba, né, gerando uma disfunção do sistema nervoso central, podendo, né, levar a uma depressão comportamental, no caso, ou então, por exemplo, levar a uma deficiência da regulação da função cardiovascular, e isso gera hipertensão, levando a uma deficiência da regulação metabólica, né, e gerando, né, o diabetes. Então, no caso, né, todas as vezes que a gente está avaliando um paciente, né, com insônia, a gente tem que tanto avaliar o histórico dele médico, né, o histórico psiquiátrico, no sentido de ver, né, inclusive, se um está provocando o outro, porque, é claro, a insônia também ela é um sintoma da depressão. Então, a gente precisa ficar muito atento, né, se o paciente é um paciente depressivo e desenvolveu insônia, ou se um paciente desenvolveu insônia e depois, né, desenvolveu, né, a depressão. O Douglas perguntou aqui se existe alguma relação do bruxismo, né, com a qualidade do sono. Então, o bruxismo, que é o que a gente chama de o ranger os dentes, né, que é em decorrência de alterações da cardiodeposição dos dentes, tal, etc., né, ele pode provocar duas coisas. Né? Uma é que, geralmente, o bruxismo faz com que o indivíduo tenha sono leve, ele não consiga aprofundar o sono, e também o bruxismo pode levar a despertar. Alguns pacientes com bruxismo despertam 10, 20, 30 vezes por hora, né, em decorrência do bruxismo. Então, isso vai fazer com que o indivíduo tenha uma baixa qualidade do sono. Então, o bruxismo, a gente precisa ver se ele é mais grave, qual a intensidade dele, qual é a causa, né, e tratar, sempre. Né? O bruxismo sempre precisa de tratamento, até porque também ele pode ser muito prejudicial, não só ao sono, mas também à própria carga dentária. Né? O indivíduo ele pode quebrar os dentes, né, com bruxismo. Então, a insônia, como, né, prevalência, ela, nos estudos epidemiológicos, mostra que ela está entre 10% a 15% da população,
e dessas pessoas que se queixam de insônia, a maioria, 65%, 60%, a queixa é a dificuldade de manter o sono, depois é o despertar precoce e a dificuldade de iniciar o sono, 40%. Ou seja, o indivíduo vai tentar deitar, né, ele tem uma larga latência do sono. Algumas características importantes, né, da insônia, porque é importante a gente ver duas coisas, dois fatores, né, fundamentais na avaliação da insônia. Um, que é a questão de que a insônia ela é uma doença e essa doença altera, né, o funcionamento do organismo e pode gerar, né, outras doenças, ela pode contribuir. Então, neste caso, né, a insônia é como se ela fosse um preditor de uma outra doença. A outra situação que a gente sempre tem que olhar é que, na verdade, você tem uma determinada característica, uma determinada doença, e os sintomas de insônia são comuns dessas doenças. Tá? Então, aqui, por exemplo, quando eu uso, né, os critérios, né, aqui, por exemplo, para classificação, né, então aqui o do DSM-4, né, para fazer o diagnóstico, né, de insônia, a prevalência, quando a gente usa esses critérios, né, a prevalência na população ela está em torno de 4% a 5%. Né? Quando eu uso, por exemplo, uma coisa que eu vou olhar a quantidade ou a qualidade do sono em relação à insatisfação da pessoa, então estou usando outro tipo de classificação, aí eu vou ter, né, entre 8% a 18%. Quando eu vou usar, né, os critérios para avaliar os sintomas de insônia, mais ainda as queixas diurnas, né, ou seja, o indivíduo diz que tem dificuldade de dormir, de iniciar o sono, ou de manter o sono, e tem, por exemplo, sonolência diurna, né, essa, né, percentual ela é maior, a prevalência de 9% a 15%. Né? E aí, quando eu estou falando, por exemplo, na escala, né, só dos sintomas de sono, sem usar os critérios específicos do DSM-4, aí eu vou ter lá entre 10% e 48%. E aí, em termos de categoria, né? Se eu vou pegar só os pacientes que têm insônia, tal, ou sintomas mais frequentes, né? Tipo assim, 3 vezes para a noite, tal, ou se os sintomas ele é mais severo. Então, o que a gente tem aqui, né, é uma redução. Né? Então, a gente tem trabalhos que mostram que está lá entre 30% a 40% no geral da população, mas aí quando eu vou ver, se isso eu uso um critério mais fechado, tem que ter 3 noites por semana, né? Ou no sentido de ser geral, sempre e tal. Aí isso já cai, né? Isso já vai estar entre 16% e 20% da população adulta, né? E, né, mais quando eu olho a insônia, que eu pudesse caracterizar ela como mais de moderado para extremo. Então, aqui seria uma insônia mais leve, né, e aqui moderada para extremo. Então, o nível aqui vai de 10 a 28, conforme, né, o estudo, né, epidemiológico realizado. O que a gente chama a atenção, o que eu quero chamar a atenção, é que, na verdade, né, a incidência, as queixas das pessoas, a insatisfação das pessoas com o sono, e a gente pode caracterizar isso como insônia, é muito alta na população. É altíssima. Então, ela está lá, né, variando de 10% a 30% da população no geral. Então, isso é uma preocupação. E, além disso, quando eu vou olhar as pessoas que têm insônia, ou que foram diagnosticadas com insônia, certo? E tem uma outra doença, né? Então, veja, aqui nessa tabela, eu tenho aqui uma doença médica, que foi até fazendo um diagnóstico, e aqui eu tenho a prevalência, né, desse problema, por exemplo, aqui, doença cardíaca, câncer, hipertensão, em pacientes que têm insônia e pacientes que não têm insônia. Ok? Então, quando eu vou olhar aqui, né, neste caso, né, a doenças cardíacas, os pacientes que têm insônia, né, o grupo dos pacientes que têm insônia, a doença cardíaca está prevalente em 22%. Entre os pacientes que não têm insônia, 9%. Então, veja, uma diferença bastante grande, mais de 2 vezes. Do mesmo jeito, câncer, hipertensão, né, ou seja, 43% dos pacientes que, né, são diagnosticados com insônia, eles são hipertensos também. Enquanto que da população que não tem insônia, é 19%. Né?
alguma doença neurológica, né, problemas respiratórios. Olha isso aqui, ó, problema respiratório, pacientes que são diagnosticados insônia, né, aqui é quase, né, 25%, enquanto que os pacientes que não têm insônia, 6%, né, muito baixo. Então, olha, o que a gente está chamando a atenção? Que, na verdade, o que a gente tem é que os pacientes que têm insônia, eles estão mais doentes, né? São mais doentes. Então, implica que a insônia, né, é também um fator, né, preditor dessas outras doenças que aqui a gente está mostrando atenção, certo? Isso implica, né, a gente ter atenção, implica que a insônia é um problema, né, que é comum e grave, então, um problema de saúde pública, né, que a gente precisa, né, estar pensando. A mesma coisa que a gente pode olhar da seguinte forma. Bem, tá, então ali eu mostrei nessa tabela anterior o seguinte, paciente que tem uma doença cardíaca e entre os que têm insônia e os que não têm insônia. Aqui, né, eu estou olhando agora, né, o inverso. Bem, eu vou olhar agora só os pacientes que têm doenças cardíacas e vou ver, né, entre os pacientes que têm uma determinada patologia e ver quem deles, né, tem a prevalência de insônia ou não. Normalmente, a gente começa a mostrar, olha, eles têm mais, ou seja, os pacientes que têm doenças cardíacas têm mais insônia, câncer tem mais insônia, né, hipertensão tem mais insônia, doenças neurológicas, né, tem mais insônia. Isso significa que eu tenho vários distúrbios, né, que estão relacionados, que são preditores, né, de insônia. Então, na verdade, o que é que eu tenho? Eu tenho uma questão que é uma interação. Porque, é claro, tudo está sendo controlado pelo sistema nervoso. Então, se eu tenho indivíduos que têm insônia, né, mesmo ele não tendo nenhum outro problema clínico, é importante a gente tratar a insônia porque a gente tem evidências, né, sugerindo de que aquela insônia pode, né, ser um fator que vai ajudar no desenvolvimento de uma outra doença, uma doença cardíaca, ou inclusive uma neoplasia, uma hipertensão, problema respiratório, etc. Do mesmo jeito, a gente precisa olhar para o outro lado. Um paciente que tem problemas cardíacos, que tem câncer, que é hipertenso, que tem qualquer doença neurológica, um problema respiratório, esses pacientes podem desencadear a insônia. O que mostra que qualquer profissional da área de saúde tem que sempre se preocupar e avaliar o sono dos pacientes. Tem que olhar e dizer, olha, como é que está seu sono? Como é que o hábito de dormir? Né? Você tem dificuldade para iniciar o sono? Quando você acorda? Então, qualquer profissional na área de saúde tem, sim, que investigar, né, o quadro de sono para ver, porque, neste caso, né, veja, como a gente mostra claramente pelos dados epidemiológicos que há uma interação entre a insônia provocar, né, ajudar no desenvolvimento da doença, e doenças, né, vão desenvolver a insônia, né, é importante a gente avaliar, nos nossos pacientes, sempre avaliar como é que está a qualidade do sono e se esse paciente tem insônia, porque aí, às vezes, a gente precisa, além de tratar o problema cardíaco, ou a hipertensão, né, ou a neoplasia, a gente precisa também tratar a insônia desse paciente. Então, qual é a fisiopatologia da insônia? O que é que causa a insônia? Né? Então, a insônia, né, a gente vai definir assim, comumente ela vai ser conceituada como um distúrbio de hiperexcitação. Uma hiperexcitação, tanto noturna como diurna. E aí, então, ela é como tanto a consequência como uma causa, né, e vai se expressar em diversos níveis, em níveis fisiológicos, cognitivos, emocionais, né, o aspecto da hiperexcitação. Ou seja, o que é que pode provocar uma hiperexcitação? Se eu fizer, né, uma atividade física intensa, eu vou hiperativar o meu sistema nervoso simpático, eu vou aumentar a minha frequência cardíaca, minha respiração, a circulação dentro, né, de vários hormônios importantes que são liberados durante, né, a atividade física, cortisol, etc.
Isso tudo vai me deixar hiperexcitado. Eu posso, né, ter uma hiperexcitação em decorrência de um problema emocional. Por exemplo, né, o falecimento, a perda, né, de um ente querido. Isso pode, né, hiperativar, mexer comigo. Minha resposta emocional é promover uma hiperexcitação e, por exemplo, eu não conseguir dormir. Ou uma questão cognitiva, né? Por exemplo, né, para vocês jovens, né, está estudando e precisa, né, fazer uma prova difícil, e ficam, né, hiperexcitados, pensando naquilo, nas questões, tal, e não consegue dormir, como muita gente está fazendo, né, nessa sexta-feira, por causa do Enem, né, que vai acontecer a segunda fase, né, nesse próximo sábado. Então, essa hiperexcitação, ela vai se manifestar fisiologicamente de várias formas, né? O aumento da taxa metabólica, né? A elevação dos níveis de cortisol, né? O aumento, né, do consumo de glicose pelo cérebro, né? Isso quando a gente faz, por exemplo, o registro, né, de atividade, aumento da pressão arterial, a eletrocefalografia, você tem um aumento, né, na frequência, né, das atividades corticais durante, né, o sono. Então, o que a gente vê, assim, porque quando a gente está dormindo, nós vamos ver na discussão sobre eletrocefalografia, que você tem, né, uma diminuição da frequência. Você tem lá uma frequência bastante alta quando nós estamos acordados, né? Vai lá em torno de 30, 25 e tal, e isso vai caindo. Quando a gente entra no sono profundo, essa frequência, as ondas ficam de alta amplitude e baixa frequência de 2, 3, 4 Hz, enquanto que lá na vigília, no início do sono, ela ficava, né, em torno lá de 20, 25 Hz. Então, veja, a predominância dessas frequências de baixas, essas ondas de baixas frequências durante o sono, ela não ocorre no indivíduo que tem, né, insônia. A frequência também, né, da insônia, a distribuição dela é diferente um pouco entre os homens, né, e as mulheres. O que a gente tem? Então, aqui nessa tabela, a gente tem aqui as idades, são taxas de idade, né? Idade dos 20, dos 30, dos 40, 50, 60, 70 e 80. E em verde nós temos os homens, né? E em vermelho nós temos as mulheres. E aqui é o percentual, né, de insônia. Então, o que a gente vê? Na idade, no adulto, né, adulto jovem aqui, as mulheres têm mais prevalência de insônia, enquanto que aqui, na década de 30, a maior prevalência é dos homens. Depois, né, as mulheres têm mais prevalência, nos 40, 50 e 60. Isso aqui tem uma característica importante, porque aqui a gente tem a questão da mudança drástica, né, das mulheres. Né? Aqui, neste caso, né, a gente começa a ter a mudança da fase reprodutiva, começa o aparecimento da menopausa, mudanças hormonais bruscas nas mulheres, que isso influencia muito, né, na insônia. Depois, né, na fase, né, adulta, eles ficam iguais, né, e naquela faixa de 80, que a gente chama, né, a velhice, né, pessoal são saudáveis, mas a maior frequência aí é nas mulheres, né, até porque tem uma questão aqui que a gente suspeita, né, que isso seja um efeito muito social. Na verdade, os homens, eles têm uma tendência mesmo, né, eles vão envelhecendo, mas eles acabam tendo mais atividades de interação social do que as mulheres. As mulheres, né, pela, né, imposição social, pelos modelos de sociedade que nós temos, né, elas vão envelhecendo e elas têm uma tendência a ter mais retração, ficar mais em casa, tal, etc. Por isso, né, que a gente suspeita que talvez esse aumento aqui seja uma questão, né, puramente social. Diga, Ricardo. Tá, pode falar. Alô. Professor, é uma pergunta sobre aquela amplitude que aumenta da onda. É uma pergunta assim, de física mesmo. Aquilo seria ressonância? Aquele aumento de amplitude? Estaria ligado a uma ressonância de alguma frequência? É isso? Não é exatamente, não sei bem o que você está falando. Na verdade, o aumento da amplitude da onda, ela é em decorrência de um aumento da sincronização neuronal.
É porque isso que eu estou pensando, que Isso, seria, entendeu? Como se fosse uma ressonância, vai aumentando. isso, Todo isso. mundo Então, na verdade, o que eu estou... recebe a mesma recebe Isso, a mesma frequência e sobe, é isso? isso, Ah, tá exatamente. bom, obrigado, professor. E aí, assim, é como se eu tivesse, por exemplo, 10 neurônios, os 10 neurônios estão disparando simultaneamente. Como se fosse a energia toda, todo mundo reconhece e sobe Exato, a exato. Isso mesmo. ressonância. Valeu, obrigado, Isso, professor. isso. Valeu. Professor, Diga. eu ia perguntar sobre as informações assimiladas enquanto você está dormindo, porque eu já ouvi falar que tem um grupo de pessoas que gostam de estudar na hora que está dormindo. No exemplo, coloco um áudio e vou aprender inglês, aí ficar colocando palavras enquanto está dormindo. Já tem outras pessoas que criticam muito, é como se fosse uma ciência não comprovada. Aí eu ia perguntar qual a sua opinião sobre esse assunto. Minha opinião, eu vou lhe responder de uma forma bem, quase que estúpida. Né? Tem muito, né, esperto porque tem muito bobo, certo? A gente não aprende desta forma. Isso significa dizer que o aprendizagem não ocorra durante o sono. São duas coisas diferentes. Não, Então, entendi. se você coloca, né, um fone de ouvido e coloca, né, uma gravação para ficar, né, ali ativando, o seu sistema auditivo ele está parcialmente bloqueado para você dormir, você entrar no sono profundo, você entrar no sono Era REM. isso que eu queria saber. Certo? Então, é isso que o organismo faz. Né? Então, na hora que você coloca um som, né, para você ficar ouvindo, que o pessoal faz muito isso, e é especificamente, né, para aprender língua estrangeira, né, o que ocorre? Isso acaba fazendo você ter um sono leve. Né? E aí prejudica o seu sono. E, por prejudicar o seu sono, acaba prejudicando a sua aprendizagem. Tá? Ou você se adapta a esse ruído, né? E ele não vai lhe ajudar em nada de aprendizagem. Entendi. Ou uma coisa é outra, né? No caso, para você cair no sono, a sua audição ela precisa estar desconectada Exatamente. dos Né? circuitos neuronais, como é que fala? Isso. E aí, assim, é claro que a audição ela vai, ela é específica, né? Você consegue se diferenciar, por exemplo, as mães, né, os pais, quando estão com um recém-nascido, eles conseguem, por exemplo, despertar facilmente de um pequeno choro de baixa amplitude da criança e não despertam de um barulho de um carro que passa próximo, né? Porque você faz atenção seletiva nestes casos, certo? Então, o importante do processo de aprendizagem durante o sono é o que a gente diz, é a consolidação para usar, né, o termo, né, emprestado, né, da computação, offline. Então, você precisa deixar de ter as interferências sensoriais para facilitar a consolidação daquele, né, ou seja, a consolidação daqueles circuitos neurais que foram ativados durante a vigília. Perfeito, professor. Certo? Obrigado. Então, esse é um modelo, né, que foi um modelo que é um modelo muito famoso para explicar, né, como é que a insônia ela se torna de uma insônia, né, aguda para uma insônia crônica, né, que é o chamado modelo de 3 processos, né, que é o modelo do Spearman. Então, é como se eu tivesse aqui ao longo do tempo, né, e aqui seria a tendência do sono, tá, de você ter, né, insônia em si. E aqui seria um limiar. Então, o que é que ele coloca? Ele propõe o seguinte, olha, todos nós temos uma predisposição à insônia, né? Claro, essa predisposição ela pode ser maior ou menor, porque biologicamente nós somos um pouco diferentes uns dos outros, culturalmente somos também um pouco diferentes uns dos outros. Então, eu posso ter essa predisposição mais próxima do limiar ou mais longe do limiar. Né? Mas o que ocorre é que, em uma determinada condição, essa predisposição ela está lá, fixa, ela não muda quase nada. Mas, em algum determinado momento, ocorre aquilo que nós chamamos, né, dos fatores, né, que promovem uma precipitação da insônia. O que seria? Essa predisposição seria a nossa hiperatividade, hiperexcitação. Então, durante a noite, a nossa hiperexcitação está aqui baixa. Se acontece alguma coisa, como a perda, né, de um familiar, de um ente querido, essa hiperexcitação aumenta e eu passo do limiar. E aqui, então, seria uma condição de insônia aguda. Ok? Então, aqui é uma resposta aguda. Então, o indivíduo teve uma crise de insônia.
Então, isso aqui é 2 dias só, e depois isso vai passar. A precipitação ela vai diminuindo, ou seja, aquele efeito cognitivo, tal, etc. Né? Mas, né, então isso aqui seria a condição de insônia aguda. Como é que se transforma a insônia em insônia crônica? É porque essa precipitação vai caindo, mas aí aparece um efeito perpetuador. Esse efeito perpetuador ele poderia estar existindo aqui antes, mas ele não tinha influência. Mas ele pode aparecer aqui e a soma dos dois, né, gera, o indivíduo se torna uma insônia crônica. Por exemplo, né, aqui no caso, o indivíduo perdeu alguém, né, então teve a predisposição, né, então ele entrou, não conseguiu dormir porque o quê? Ele perdeu, né, um ente querido. Ou então, né, ele está numa condição, né, agora, que a gente está com problema, gasolina nas alturas, né, os preços, a inflação subindo e o salário sem aumentar, então a gente fica, né, preocupado. Então a gente viu uma notícia que saiu aí, né, e a gente nessa noite não dormiu direito. Mas aí eu posso, né, associar aquela noite ou aquelas noites que eu não dormi bem ao meu ambiente de dormir, ao meu quarto. Então eu posso desenvolver um comportamento, né, que é o seguinte, olha, eu aqui tive, já estava melhorando, o fator precipitador então vai desaparecendo, mas agora apareceu um novo fator, que eu vou chamar de perpetuador, que é uma ideia que eu tenho, uma questão de cognição minha, de que ir dormir, quando chega próximo de dormir, entrar no quarto, né, me gera uma hiperexcitação. Ou eu desenvolvi um comportamento, né, que é um comportamento que me atrapalha, que aqui, quando teve aqui, eu tive dificuldade de dormir, quando aconteceu esses eventos precipitadores, eu agora fiquei com muito tempo com a luz acesa no quarto, passei a ler na cama, aí então agora eu não consigo dormir, embora a questão emocional relacionada, por exemplo, à perda de um ente querido esteja desaparecendo, mas este comportamento que eu incluí agora, que é dormir, que é ler na cama, com luz acesa, isso tudo agora vai perpetuar a minha dificuldade para dormir, então eu vou ficar com insônia crônica. Certo? E esse modelo, ele então é um modelo que bem caracteriza, né, aquilo que a gente vai chamar, né, a nossa insônia. Então, tá aqui, né, o modelo, né, ele está descrito aqui dessa outra forma, né, isso aqui seria na situação que eu estou sem insônia, aqui ocorreu um evento agudo, né, então eu tive uma insônia aguda, aqui eu tive, né, estou na situação, né, intermediária, tá? E aqui, olha, eu tenho uma situação da insônia crônica. E aqui o tratamento para a insônia crônica vai ser exatamente aqui em cima desses elementos, né, que vão, né, serem comportamentais, que é por isso que eu estou colocando aqui, isso aqui é o alvo, né, do tratamento para a insônia, são esses comportamentos, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, eu vou tentar reduzir, né, aqui durante a insônia crônica, né, esses elementos perpetuadores. Tem medicamento aí nesse exemplo, professor? Hã? Tem medicamento aí nesse exemplo que você está citando? Aqui não, aí nós usaríamos medicamentos aqui só neste caso agudo, tá? Então, imagine, eu tenho lá um paciente que perdeu, né, um ente querido, e aí ele não dormiu num dia, né, ele está muito mal, e aí eu dou um hipnótico para ele, para usar 2 ou 3 dias, no máximo, né, para poder ele dormir bem, certo? Professor, nesses casos, então, só a via não fótica, então. Tudo que viesse de via não fótica, a gente poderia usar o medicamento. Poderia ser isso? Não. Não, aqui no caso, né, é se ele tivesse... Aqui é só quando ele é agudo, quando a insônia é aguda, né? Mas agudo não estaria ligado à via não fótica? Não. Aí pode ser vários fatores, né? Várias coisas que podem gerar, né, a insônia. Professor, você falou do medicamento. Quer dizer que você, assim, vê casos que pode usar o medicamento só por um período, porque, assim, muita gente que eu conheço começou a usar e nunca mais parou, embora Isso. O médico disse que seria provisório. Então, esse aqui é um problema mais grave, viu, Caio? Porque o que a gente vê? Né? As pessoas usam cronicamente, né? E aí a gente já melhorou os medicamentos
para a insônia, os hipnóticos, vamos falar assim, eles já são bem melhores, mas qual é a diferença? Os hipnóticos novos são muito caros, certo? Então, não dá para usar, né, nem cronicamente, né, nem para todo mundo. Porque os hipnóticos modernos, né, os hipnóticos agora de geração moderna, o que a gente usa é que eles têm, né, uma meia-vida muito curta. Por quê? Qual é o objetivo? É você só induzir o início do sono. E as primeiras, pelo menos 1 ou 2 horas, e depois ele perde, e o indivíduo vai ter o sono normal. Então, você só ajudou o início do sono e a manutenção do sono até a metade do sono. E depois deixa o sono normal. Professor, quer dizer que a meia-vida seria aí até umas 6 horas desses novos medicamentos? É bem menor a meia-vida deles. Sério? É bem menor. Quando você fala hipnótico, você se refere também a ansiolíticos? Ou Não, é porque alguns ansiolíticos também são hipnóticos. Então, se eu pensar, por exemplo, os benzodiazepínicos. Né? Os benzodiazepínicos, eles são ansiolíticos e também são hipnóticos. Certo? Eles têm os 2 efeitos. Tá? Alguns, né, medicamentos hipnóticos hoje, eles têm poucos efeitos ansiolíticos. Sim, Tá? entendi. Quer dizer que o ansiolítico que tem mais função de dependência, né? Que o de dependência, porque ele tem, né, a vida longa, né, a meia vida longa, né, e vão agir, né, no sistema, né, GABAérgico, que causa, né, geralmente, né, uma dependência grande. E usa por muito tempo. É um medicamento barato, tá? Então isso facilita, né? A grande questão que a gente sempre discute é, olha, mas por outro lado é um medicamento que ele depende de receita médica. Então, algum médico está passando a receita para esses pacientes. Tá? Então, é claro que a gente não tem um estudo mostrando exatamente por que você tem tanto uso de hipnótico. Né? Mas fica a suspeita que será se é porque os pacientes reclamam tanto e os médicos não avaliam e só prescrevem. Né? É uma suspeita, mas a gente não tem essa avaliação com detalhe. Né? Mas são dos medicamentos mais, né, vendidos, né, pela indústria farmacêutica, são os hipnóticos. Então, esse aqui é o que a gente chama, né, o modelo, né, microanalítico. Então, o que a gente diz é, na verdade, a insônia ela vai ter uma interação, né, com vários sistemas, né, que é sistema de cognição disfuncional, como a gente diz, né, que é o indivíduo, né, ele tem uma perda de sono e aí isso ele hipervaloriza. Quando a gente tem algumas alterações emocionais, a gente tende a hipervalorizar qualquer coisa que aconteça com a gente. Às vezes, o paciente tem uma alteração emocional, ele tem uma pequena lesão, né, na pele, ele hipervaloriza aquilo como se já é um tumor. Tá? Do mesmo jeito, o indivíduo tem dificuldade de dormir, ele hipervaloriza aquela perda de sono. Eu não dormi, né, bem. Né? E isso, né, pode provocar essa hipervalorização dessa dificuldade de dormir na noite anterior, né, uma hiperexcitação e dificultar ele dormir na próxima noite e isso virar, né, uma bola de neve. Né? A outra coisa que a gente fala, né, que é a ruminar, né, as consequências, né, de que teve algum problema, ou se você teve um problema no trabalho, ou familiar, ou inclusive do próprio sono, você diz, olha, eu não dormi bem, e aí você passou o dia todo, né, sonolento, não conseguiu trabalhar direito e tal, e aí você fica hipervalorizando isso e fica sempre pensando nessa questão, e aí você fica hiperexcitado e não consegue dormir. Né? Ou, que a gente chama, né, das expectativas, né, irrealistas, né? Você fica hiperativo, né, e daí a excitação dificulta você dormir. Então, e a própria insônia já leva, né, a esses estados. Né? Do mesmo jeito, os hábitos, né, mal adaptados. Né? O indivíduo, né, passar muito tempo na cama durante o dia. Né? E aí ele dorme muito. Então, se eu dormir 2, 3 horas durante a tarde, eu vou dormir menos. Aí eu durmo menos à noite, aí eu dormi menos, achei, então, que eu tenho um problema grave de sono, isso amplia, né, a minha sonolência, porque na noite seguinte isso gera, né, o padrão de sono irregular, o excesso, né, de cochilo diurno,
né, as consequências, né, que a insônia vai provocar, né? Ou seja, né, os distúrbios de humor, a fadiga, uma performance, né, reduzida, né, um desconforto social, tal, tudo isso é consequências da insônia, pode acontecer, insônia levar a isso, e essas consequências também, né, pode promover uma hiperexcitação e isso gerar, né, insônia. Então, esse é um ciclo, né, que a gente precisa atuar nesse aspecto. Né? Professor, Diga. na situação que você falou da pessoa que, teoricamente, ela até tem um bom sono, né? Só que ela não acredita nisso. Tipo, ela acorda e, não dormi direito, não sei o quê, só que se fizer exames, comprova que ela realmente teve um sono reparador. Só que ela já criou essa crença na mente dela. Aí, o fato dela acreditar nisso pode fazer com que ela tenha as consequências da insônia? Fazer com que o corpo dela sinta essas consequências? Pode. Por incrível que pareça, pode. Só pelo fato dela acreditar nessa falsa realidade? Isso. É uma coisa interessante. Nós já tivemos aqui em Natal um caso uma vez, né, chegou, né, para a gente, né, um colega, né, a neurologista me ligou e disse: John, nós temos um paciente que eu queria discutir com você, queria que você avaliasse comigo. A história do paciente, inclusive, saiu na TV nacional, né, no Globo Repórter, que era, né, um paciente do interior do estado, vivia, né, num sítio, e caiu um raio na casa dele, e depois que caiu aquele raio, ele nunca mais dormiu. Uma jornalista daqui, do Rio Grande do Norte, de Natal, fez uma reportagem com ele, e aí conhecia, né, esse colega neurologista, falou com ele, para ele atender, aí a jornalista conseguiu, trouxe ele do interior para Natal, para a gente fazer o exame, né, examinar o paciente e fazer uma polissonografia, né? E aí a gente se dispôs, tá? E fomos conversar com o paciente. Então, o que ocorre? Na hora que você olha, né, o paciente, ele dizia, né, já estava na cidade onde ele morava, né, que era o paciente que não dormia. Né? Todo mundo já dizia isso, a família dizia, ele mesmo dizia que não dormia de jeito nenhum, né, e trouxe pelo menos uns 12 medicamentos, todos, né, taxa preta, boa parte, diversos tipos de hipnótico, e ele não dormia. E aí a gente vai colher a história dele. Ele diz: olha, doutor, eu teve um dia, caiu um raio na minha casa. A minha casa é uma casinha simples, no interior, tal, num sítio, e a gente tinha 2 quartos, né, caiu o raio exatamente no quarto que eu estava com a minha esposa. Então, o que a gente fez foi transferir a nossa cama de casal para o quarto das minhas 2 filhas, e agora o quarto é só cama, porque o quarto pequeno, com as 2 camas das filhas e a cama de casal, não tem nem lugar para o pessoal andar. Agora, imagine um senhor, né, de 50 e pouco anos de idade, né, simples, né, e aí com 2 filhas, né, que ele está dormindo, inclusive, com ela. Isso mudou a rotina dele. E aí, é claro, né, toda vez que a esposa acordava ou que as filhas acordavam, pegavam ele acordado. E aí isso ficou sendo retroalimentado e para ele não dormia de jeito nenhum. Então, quando ele veio para o laboratório, né, a gente levou ele para o hospital, fizemos o exame dele, conversamos com ele, dissemos: olha, o senhor dorme, agora o senhor deve estar dormindo pouco, né, então a gente precisa mudar os seus remédios, esses remédios aqui não estão lhe ajudando, nós precisamos fazer isso. Agora nós vamos mostrar para você que você dorme. Né? Então, você vai fazer um exame, você vai ficar aqui deitado nessa cama, assim, assado, a gente vai botar esses eletrodos no senhor, a gente vai filmar o senhor, tá, a noite toda, e de manhã a gente vai conversar. Então, das 8 horas que ele ficou de registro, né, ele dormiu 6 horas. E aí, quando ele acordou, né, ele chegou para a gente, a primeira coisa que ele disse foi: doutores, se eu durmo aqui, eu durmo em casa também. Então, os senhores têm razão. E a gente mostramos o vídeo para ele dormindo muito bem. A esposa dele dormiu do lado dele. Na verdade, imagina até roncando, hein, professor? Então, veja, aí você começa a mudar. É claro que, neste caso, não é só uma noite. Nesse paciente, né, eu não acompanhei, né, o segmento dele. Né, e eu espero que ele tenha, né, até, né, resolvido o problema dele. Né, mas, né, algo, né, importante nesse aspecto, né, que a gente precisa fazer os exames, às vezes, e mostrar.
dizer assim, olha, está aqui, ó, o seu exame todinho. E você deixa ele dormindo 8 horas, né? Ele dorme às 8 horas, ele acorda e não diz que não dormiu nada. É aquela história que a gente às vezes faz um cochilinho, não, vou tirar um cochilinho aqui, aí fica meia hora, a gente, parece que não cochilou nada, mas a gente dormiu bastante, né? Porque como a gente não tem a noção do tempo enquanto dorme, então, para ter, né, essa coisa, que aí no caso não é insônia, né? Aí no caso é má percepção do tempo, do sono. Né? O indivíduo acha que não dorme de jeito nenhum e, na verdade, né, ele dorme tranquilo. Você precisa só ensinar ele, né, e dizer para ele, né, às vezes tirar algumas crenças, né, dizer, olha, o que está acontecendo não é isso, você está, né, tá achando que não dorme, você dorme direito, você não precisa de medicamento. Esses pacientes são difíceis da gente, por exemplo, convencê-lo, por isso que fazer, às vezes, o exame e mostrar para eles, olha, você não precisa de medicamento, você dorme já bem, o seu problema é outro, né? É o seu entendimento do que é o sono. Entendi. Professor, esse estudo aí gerou um trabalho científico? Não, a gente não fez a documentação desse caso, não. Interessante. Então, veja, o que é que a gente tem, né? Já comentei para vocês lá nas primeiras aulas que a gente tem esse modelo, né, o modelo neurobiológico do sono, né? Então, na verdade, eu tenho, né, estrutura neural, que são indutores do sono, e estruturas neurais, que são indutores da vigília, que está sendo representado, né, pelo o lóbulo cerúleo, né, o dorsal da RAF, e aqui o ventro lateral preóptico. Então, você tem uma via GABAérgica, uma via noradrenética, que é uma via inibitória e uma via inibitória. Como essas duas vias, né, essas ambas vias são inibitórias, como se fosse, né, esse mecanismo de flip-flop. Então, você vigília, sono, uma hora está vigília, uma hora sono. E que isso, né, pode, né, mudar, né? Então, quando você tem insônia, que essa gangorra ela está pendendo mais para o lado da vigília do que, né, do sono, né? E é claro que isso aqui, por exemplo, a gente sabe que é o controlado pela orexina, né? Aqui o sistema de adenosina, e isso também depende, né, do nosso sistema de temporização circadiano, né, que modula, né, as duas coisas. Professor, pergunta? Diga. Quando o senhor fala adenosina e fala orexina, não está ligado à alimentação, à satisfação de energia para as células? Tá ligado, sim. Obrigado, professor. Então, inclusive, isso aqui é uma estrutura, né, ou seja, que não mantém a vigília, ele também não estimula a nossa alimentação. Por isso que quando a gente come muito, a gente tende a ficar com sono, porque aí, o mecanismo de retroalimentação, a gente inibe a produção de orexina. Então, né, aqui eu quero só chamar a atenção de vocês o seguinte. Então, esse aqui eu teria, né, como se fosse o flip-flop aqui, né, da área, né, mais ventral, né, o mais anterior, né, do hipotálamo, e aqui, né, do hipotálamo lá mais lateral, tal, que seria o sistema, né, manutenção aqui do sono e aqui da vigília. No tronco cerebral, a gente tem os sistemas indutores da vigília, né, isso diretamente ativando o córtex e indiretamente via tálamos, né? Eu tenho outros circuitos, né, que são os circuitos circadianos, tais, etc., tudo isso meio que modulando esse sistema. Aqui, né, em nível cortical, né, a gente tem as respostas, né, cognitiva, né, tanto relacionadas com a parte cognitiva como a parte afetiva, são importantes, né, para, né, nos manter em alerta, nos manter acordado e facilitar, né, a nossa entrada de sono. Mas o que a gente vai ter, né, aqui, por exemplo, nessa parte, eu já mostrei ali, aqui é fundamental, né, o sistema de adenosina e aqui o sistema de orexina no hipotálamo lateral. A gente, né, para entender esse sistema, né, e aí a coisa que eu queria discutir com vocês é pensar o sono não como algo generalizado no nosso cérebro, mas algo que a gente chama, né, de sono local, né? O que significa isso? Na verdade, como é que a gente tem o funcionamento do nosso cérebro? O neurônio é a unidade funcional. Eu posso ter aquilo que eu chamo, né, de colunas neuronais. Tipo, eu tenho lá minhas colunas corticais, eu vou chamar aqui assembleias neuronais, ou seja, é um conjunto dessas estruturas. Então, aqui eu poderia dizer, aqui eu tenho, né, a minha área, né, frontal, temporal, parietal, etc.
E o que eu vou ter são os circuitos neurais. Então, eu posso ter aqui uma estrutura tipo o hipotálamo, aqui eu posso ter o tálamo, posso ter o córtex e tal. Então, eu posso ter, né, olhando em determinado momento, assim, esse neurônio ele pode estar mais ou menos ativo, essa coluna de neurônios pode estar mais ou menos ativos, isso aqui eu posso estar mais ou menos ativo, ou sincronizado, dessincronizado, melhor dizendo, ou eu posso ter aqui essa estrutura, né, sincronizada e essa estrutura dessincronizada. Então, essa estrutura aqui ela pode estar mais em sono e essa aqui mais em vigília. Isso pensando dentro da estrutura, né, cortical. Né? Então, o que é que a gente tem nesse aspecto? Quando a gente vai olhar, né, o nosso cérebro, a gente vê coisas diferentes. Então, aqui eu tenho um registro, né, esse aqui é registro aqui do nosso laboratório, de diversos momentos, né, de atividade elétrica, né, ao longo de várias fases. Então, isso aqui, cada par de eletrodos aqui, né, esses dois primeiros são da região frontal, frontal esquerdo, frontal direito, eletrodos centrais, centrais esquerdo, central direito e occipitais. E aqui é o movimento dos olhos e aqui o eletromiograma. Nesta coluna aqui, o indivíduo está com os olhos fechados, ele está em vigília, mas está em olhos fechados. A gente tem esse padrão que a gente chama aqui um padrão de alfa, aqui no hospital. Aí aqui ele mudou, né, entrou no sono, que a gente chama o estágio N1. O que a gente tem aqui, olha, se vocês perceberem, né, eu tenho aqui, o indivíduo está com o olho fechado. Está vendo essas oscilações pequenas aqui? Essa oscilação aqui, ela significa que quando a gente fecha o olho, voluntariamente, o olho treme um pouquinho. Se vocês fizerem fecharem os olhos, vocês vão perceber que vocês sentem um pequeno tremor. E é esse tremor aqui que ocorre. Na hora que a gente começa a dormir, esse tremor desaparece. Então, esse é um sinal eletrofisiológico que a gente marca para iniciar o sono. E também o aparecimento dessas ondas aqui, principalmente nos canais centrais. Está vendo essa onda aqui, ó, grande? Também ela está aparecendo aqui no frontal, mas é mais aqui no central. Aqui. Veja que no hospital ela não aparece. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar, né, do estágio N1. Aí ele vai para o estágio N2. Né? O estágio N2 aparece essas ondas de alta amplitudes, que também elas vão acontecer com maior amplitude na região frontal e não aparece na região occipital. Então, veja, o sono aqui está diferente do que está acontecendo no frontal, no central e no occipital. Aí eles vão ficar com ondas mais de alta amplitude e baixa frequência. Então, isso aqui, veja, essa frequência aqui é uma frequência de 2, de 1,5 Hz, né, que é um ritmo delta, né, que a gente diria. Veja que aqui é basicamente frontal e central. No hospital não tem esses padrões. Depois passa para essa fase, né, do sono paradoxal, ou sono REM, que eu tenho, né, um padrão mais de alta amplitude, de baixa amplitude e alta frequência com os movimentos oculares. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, na verdade, o sono ele ocorre, né, de uma forma global, mas também de uma forma localizada no córtex. Não obrigatoriamente eu tenho todo o córtex, né, com atividade. Então, é mais ou menos isso aqui. Né? Então, professor, pode retornar o slide, por favor? Posso, sim. Esses dois últimos, a sigla EOG e EMG significa o quê? Desculpa. Então, aqui, ó, esse aqui, o EOG, é o eletrooculograma. Eu coloco um eletrodo para ver o movimento do olho. Sim. E esse aqui é o eletromiograma, atividade muscular. Certo. E os outros é o occipital, central e frontal, né? Isso. Aí ele divide F3 e F4, aí isso quer dizer que é uma área diferente? Porque assim, o F3, assim, se ele tem o 3, significa que ele é do lado esquerdo. O F4, ele é do lado direito. Certo? Ele está registrando aqui o hemisfério esquerdo. Tudo que for ímpar é hemisfério esquerdo. Tudo que for par é hemisfério direito. Entendi. Essa é a padronização que a gente faz no eletroencefalograma. Entendi. E tirou alguma conclusão do EMG, que é a parte muscular? Que assim, durante a vigília do início do sono, você tem atividade muscular, depois ela vai caindo, e aqui, durante o sono paradoxal, você tem atonia muscular, você não tem atividade muscular nenhuma. Tinha uma questão da prova que você perguntava, aí eu acho que eu coloquei a atonia muscular, mas não era. Eu não sei se você lembra. Não lembro. Precisaria dar uma olhada. Pois eu olho e... Beleza, professor. Obrigado. Então,
Aqui, olha, é o modelo, né, que a gente chama do flip-flop, da gangorra. Né? Então, o que é que ocorre? Nesta condição aqui, que está em amarelo, o indivíduo está predominando a vigília, então o indivíduo está acordado. Se, então, a tendência se muda a gangorra, aí o indivíduo vai ficar dormindo. Então, em azul, dorme, em vermelho, em amarelo, aqui, acorda. Então, você vai ficar oscilando isso. Então, o que a gente tem é que há uma oscilação entre esse sistema, certo? Então, uma das possibilidades, né, para explicar, por exemplo, a insônia, é que a gente tem, por exemplo, uma dificuldade de ter o equilíbrio nesse estado aqui e nesse estado aqui. Então, o que ocorre? Você fica nesta fase, né, intermediária, e aí você tem dificuldade de entrar no estado de sono, né, e também no estado de vigília. Então, isso geraria, né, um estado patológico, por exemplo, como a insônia. Por outro lado, há uma outra forma assim. Se a gente imaginar que o nosso córtex, não obrigatoriamente ele pode dormir todo mundo simultaneamente, eu poderia ter uma condição, né, em que eu tenho uma desregulação no córtex como um todo, e aí eu vou ter determinados locais que está em vigília, esse aqui está em vigília, esse aqui está em vigília, esse aqui está em sono, esse está em vigília. Então, o que é azul está em sono, o que é amarelo está em vigília. Então, a predominância disso, uma ideia, né, que é um modelo teórico puramente proposto, que, na verdade, durante todas as noites, o que ocorre é isso, você tem áreas com maior predominância de vigília e áreas com maior predominância de sono. No caso da insônia, é que você acaba tendo uma maior predominância de áreas em vigília, né? E aí, com isso, predomina o resultado final, é a dificuldade de você iniciar o sono, ou de manter o sono, ou de fazer o despertar precoce. Professor? Sim. Por acaso, nesse terceiro modelo que o senhor colocou ali, da desregulação, ali, a senhora falou que certas áreas, mesmo do córtex pré-frontal, podem estar meio desincronizadas. Isso seria uma amplitude menor das ondas? Poderia interferir nisso, mostrar isso? Isso, exatamente. Entendeu? Então, imagina, aqui eu teria altas amplitudes quando eu estou dormindo, e aqui quando eu estou dormindo, quando eu estou acordado, as amplitudes são baixas e alta frequência. Ou seja, quando você está dormindo, você tem mais sincronia, quando você está acordado, você tem mais desincronia. Isso que eu estou falando, que aí, de repente, se a área não está em consonância, todo mundo, então essas ondas elas deveriam ser um pouco mais abaixo da média. Exato, isso. Tá legal, professor. O professor poderia repetir aquelas siglas no canto esquerdo superior, LC, DR, NE, 5HT? Aqui, né? Isso. Então, aqui eu tenho locus coeruleus e núcleo dorsal da RAF. Certo. Aqui é noradrenalina e serotonina. Perfeito. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que, quando o senhor fala de ativação, o senhor nunca fala do núcleo trato solitário? Ele tem participação ou não tem, já que ele está ligado a órgãos internos, a recebimento? Ele tem ou não tem nesse ato? Tem. Então, assim, o núcleo trato solitário ele é uma estrutura, né, meio integradora, né, do sistema nervoso autônomo, e ele recebe muita informação sensorial, certo? Mas ele não é uma estrutura que é uma estrutura de áreas de ativação, né, do córtex, mas ele faz conexões todo com essas áreas, né? Locus coeruleus, núcleo dorsal da RAF, tal. Então, você tem, por exemplo, uma ativação. Você está com fome, você faz uma retroalimentação para ativar o núcleo do trato solitário, que ativa, né, o locus coeruleus, que ativa o dorsal da RAF, que eles que ativam o córtex. Então, aí você não dorme, por exemplo, se você estiver com fome. Professor, eu abri aqui a prova rapidinho. Era a questão... Depois a gente vê, tá bom, Caio? Beleza. Pode ser? Para isso não cortar o raciocínio? Já a gente vê a prova. Você está falando, Ricardo? Estou sim, professor. Agora que o microfone estava desligado. Desculpa. O pensamento era que, como ele está em contato com o sistema nervoso entérico, ele faria essa comunicação com a questão da orexina também.
E aí ele estaria ativando lá o locus ceruleus lá e o dorsal da RAF, né? De uma certa maneira. Exato, exato. Né? E, né? Aí que eu não vejo nunca ele falando nele, assim, aí eu fico, pô, será que... Mas ele está ligado ao simpático também, né? Essa coisa de simpático para simpático. É só isso, professor, é só aqui. E aí, assim, pensando, né, num modelo neurobiológico, né, para explicar a fisiopatologia da insônia, né, esse, né, seria, né, como é que se explicaria a função dessa regulação do sono e da vigília? Então, eu teria aqui, que eu estou chamando, né, dos processos fisiológicos, que basicamente são o sistema circadiano, o mecanismo homeostático indutor, né, do sono, né, e os aspectos, né, cognitivos que nos mantêm alerta. Então, esses três sistemas, né, eles estão aqui separados, eles interagem entre si, e eu estou tendo sempre uma integração entre eles. Né? Que é claro, a minha parte cognitiva ela é modulada pelo meu sistema circadiano, e ela também é modulada, né, pelo meu drive de sono. Se eu estou muito sonolento, a minha capacidade cognitiva ela está reduzida. Se eu tenho uma hiperatividade cognitiva, eu tendo, né, a reduzir, né, a propensão ao sono. E aí, né, aqui eu estou falando de processos fisiológicos, aqui eu estou falando de localização desses circuitos. Né? Então, aqui o sistema circadiano, basicamente, é no hipotálamo, núcleo supraquiasmático, tal, né, os núcleos, né, ventrolateral. Aqui é tronco cerebral, né, os núcleos do tronco cerebral, principalmente do mesencéfalo, e aqui são áreas corticais, né, límbicas, que são importantes para o processo cognitivo, né, e os processos atencional. Então, isso, a funcionalidade disso na sua normal faz, né, e gera, né, um sono, né, normal. O sono e a vigília, né, ser, né, um padrão normal. Porém, né, o que a gente, né, pode observar é que, na verdade, né, se eu tiver uma redução aqui da minha função circadiana, né, minha disfunção circadiana ela está reduzida, se eu tiver uma função ela estiver alterada, isso vai alterar o meu drive, né, homeostático, certo? E isso tudo, olha, vai deixar de ter uma interação aqui com meus sistemas, né, tanto emocionais como cognitivos. Né? Então, isto, né, gera, né, uma disfunção nesse processo, e a ideia é que isso pode, né, gerar, né, uma insônia. Então, essa, né, geração da insônia, ela estaria principalmente caracterizada por uma hiperexcitação. Essa hiperexcitação ela é decorrência, né, de uma hiperatividade dos meus núcleos do mesencéfalo, né, o núcleo dorsal da RAF, locus ceruleus, tal, que são hiperexcitador do córtex, e também em decorrência de uma hiperexcitação cortical. Essa hiperexcitação cortical ela pode ser decorrência dessa hiperativação aqui, ou ela pode ser gerada especificamente no próprio córtex, por causa de uma questão cognitiva. Se ela é gerada no córtex, o próprio córtex excita isso aqui. Então, isso aqui gera, né, um circuito, né, que pode, né, provocar, né, a insônia. Então, o tratamento, né, em termos, né, farmacológico é atuar sobre essa região aqui. E o tratamento cognitivo é atuar sobre essa área. Antigamente, a gente usava isso aqui como tratamento de primeira escolha, hoje a gente sabe que esse tratamento aqui ele é mais eficiente. Professor, uma pergunta, adenosina ou hiperglicêmicos, assim, teria alguma função como fosse medicamentosa na indução do sono? Poderia ser usado isso de uma certa forma? Você já viu alguma coisa, algum pensamento? A adenosina, sim. A adenosina, ela então, agora, lembrando que a adenosina ela vem lá do ATP, né? Então, se você perde os 3 fosfatos, você fica com a adenosina. Alguns circuitos neurais usam, né, a adenosina para inibir as vias indutoras da vigília. Com isso, você facilita o sono. Agora, né, os hiperglicêmicos, ou seja, por exemplo, um excesso de carboidrato, por exemplo, inclusive de glicose, ela pode promover uma hiperexcitação cortical. Tá bom, professor. Obrigado. Então, quando a gente olha essa disfunção, a gente vai fazer vários tratamentos, né? Eu posso, né, fazer tratamento cognitivo atuando aqui na cognição, atuando aqui no sistema circadiano e atuando no sistema, né, homeostático.
Também eu posso atuar no tratamento farmacológico em cada um deles. Por exemplo, aqui eu posso usar, né, um hipnótico, né, um indutor de sono. Aqui eu posso usar, por exemplo, cognitivamente, porque o efeito é mais emocional. Eu posso usar, por exemplo, né, um ansiolítico. Né? Aqui, por exemplo, eu posso usar um tratamento farmacológico, por exemplo, regulando a ritmicidade circadiana usando a melatonina. Certo? Então, eu vou ver se eu preciso, em qual níveis eu vou usar o tratamento farmacológico e como eu vou usar. Ou tratamento cognitivo eu posso também usar nessas 3 áreas. Entendi. Isso para tratar, né, a insônia. Insônia. Né? Então, dentro do geral, né, a avaliação, o diagnóstico da insônia, a gente tem que levar em conta alguns aspectos importantes. Né? A quantidade, a qualidade do sono do sujeito, se o distúrbio do sono do paciente ele vai causar algum sofrimento clínico significativo, e isso prejudicando, né, o funcionamento diurno, se essa, né, alterações ela tem pelo menos 3 vezes ocorrendo pela noite, ou presente pelo menos há 3 meses. Né? Isso para você fazer o diagnóstico, né, de insônia crônica, e você precisa fazer, né, uma intervenção. Né? E aí, sempre pensando qual é a queixa principal, se é a dificuldade de iniciar, se é manter ou se é o despertar precoce. Essas 3 aspectos a gente tem sempre que levar em conta. E aí, né, aquelas questões, o que ocorre durante o dia? Esses sintomas, durante o dia, eles são importantes. Né? E aí, por isso que a gente leva, né, esses sintomas como critérios para dar o diagnóstico do transtorno de insônia, que é a fadiga, a sonolência diurna, a atenção, concentração e memória prejudicada, uma alteração de humor, algumas dificuldades comportamentais, funções acadêmicas ou ocupacional prejudicada, a questão interpessoal ou social também prejudicada, efeitos negativos no cuidador ou no funcionamento, né, familiar. Todos isso são consequências, né, da insônia, que são critérios que a gente usa para dar, inclusive, fazer a avaliação da gravidade da insônia. Então, essa característica ela vai ser fundamental. 3 noites por semana. Assim, uma noite que você ficou sem dormir não é um problema. Mas se você regularmente, nos últimos 3 meses, por 3 noites por semana, teve dificuldade de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou despertar precoce, aí sim, né, você precisa se preocupar e precisa ser avaliado e ser tratado. E aí, para a gente fazer, né, o diagnóstico, a gente sempre faz um exame clínico, porque várias doenças clínicas podem levar, né, a insônia como sintoma. Também uma avaliação psiquiátrica é importante. Avaliar a qualidade do sono, existe um instrumento importantíssimo chamado Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, que é da universidade, que a gente sempre aplica. Existe um índice que a gente chama Índice de Gravidade de Insônia, que a gente utiliza. O uso do diário de sono e da actimetria e polissonografia também são recomendáveis, mas principalmente o diário de sono. Algumas vezes a actimetria vale a pena, e em polissonografia só em alguns casos que você precisa fazer, né, diagnóstico diferencial com, por exemplo, apneia do sono, tal, ou alteração respiratória, ou algum distúrbio neurológico. O diário de sono é algo bastante simples, eu gosto desse tipo de modelo aqui, que é basicamente, aqui eu tenho uma coluna, né, a data, aqui eu boto um dia da semana, aqui eu tenho as horas, né, e o que o paciente faz, ele marca aqui. Então, ele marcou aqui, por exemplo, que ele dorme daqui para cá, dormiu daqui para cá nesse dia, não teve nenhuma observação durante o dia, nem à noite, aqui ele marcou novamente, né, e aqui ele está dizendo que despertou durante a noite e tal, e assim sucessivamente. Eu gosto desse modelo, em vez do indivíduo marcar a hora, porque enquanto ele está fazendo o diário de sono, ele vai vendo mais ou menos o horário que ele está indo dormir, o horário que ele está indo acordar, e isso é importante como uma retroalimentação para o paciente, né, poder entender como é que é o sono dele. Professor, só uma pergunta. E se isso não acha mais seguro do que, de repente, um questionário, não? Que aí, de repente, daria quantitativamente um entendimento. Isso. O diário de sono, né, para você fazer para o paciente é sempre importante. Né? Maneiro. A gente usa também os actímetros, né? Está aqui o actímetro, o aparelho, aqui também tem um outro modelo, né, que eu estou usando aqui, esse aqui é um outro modelo, e porque a vantagem do actímetro, ele tem sensores, ele detecta a exposição à luz,
ele pode ter aqui um botão de eventos, em que o indivíduo pode marcar, e você faz um registro por longo tempo, 1 mês, 14 dias, tal, etc. Ele é fundamental também, às vezes, para fazer o diagnóstico, principalmente para fazer diagnóstico diferencial. Professor, os relógios inteligentes, ele já tem esse aquímetro dentro ou é diferente? É diferente, né? A maioria dos relógios, o que eles fazem é apenas, né, fazer os registros do sono, né, e classificar se é sono leve, sono profundo ou sono REM ao longo da noite. Mas aí, às vezes, alguns marcam o início do sono, tal, mas não marca, por exemplo, atividade, né? Quer dizer, eu desconheço alguns relógios inteligentes que tenham, né, a atividade ativa. Mas, por exemplo, esse aqui, o Condor, ele já tem uma versão que ele também é um relógio, né? Por exemplo, aqui ele não me dá as horas, mas tem um que ele já tem um relógio em cima para disfarçar. Sim. Tá? Então, assim, o tratamento, né? No caso da insônia aguda, né, aí os medicamentos hipnóticos podem ser utilizados. A longo prazo, né, a abordagem é a terapia comportamental. Né? E como é a terapia comportamental? Né? Então, primeiro, né, você vai usar várias técnicas, aqueles que nós chamamos de restrição do sono, controle de estímulo, terapia cognitiva, terapia de relaxamento e higiene do sono. Eu vou detalhar um pouco cada estratégia dessa. Né? Então, aquilo que a gente fala do componente da terapia cognitiva comportamental, que é a restrição do sono, o objetivo é assim, imagina, né, o indivíduo ele dorme pouco, ele tem insônia, tal. Então, assim, a gente sabe que quando eu durmo pouco, se eu privo uma pessoa de sono, eu aumento a propensão ao sono na noite seguinte. Então, você faz uma avaliação, um diário de sono, e vê como é que o indivíduo está dormindo, né, ou com actímetro durante, né, 2 semanas, e você vê. Então, se o indivíduo ele dorme pouco, ele está dormindo só, né, 5 horas, né, no sono, ele não tem dificuldade de dormir. O que você faz para aumentar o impulso do sono e estabilizar a ritmicidade circadiana? Você agora diz assim, olha, você vai dormir, em vez de dormir 5 horas, você vai dormir só 3 horas. Então, você só vai poder começar a dormir 2 horas da manhã, né, e vai acordar, né, 5 horas, durante 4 dias. Se ele estava dormindo 5 horas de uma forma aleatória, dormindo em horários diferentes, mas ele vai dormir só nisso. Com isso, você aumenta a propensão ao sono e vai estabilizando. E aí você vai gradualmente expandindo o sono dele. Então, ele passa 3 dias dormindo só 3 horas, aí depois você deixa ele dormindo 4 horas, aí depois 5 horas, e aí programado. Ele fica proibido de dormir nos outros horários. E você vai gradualmente aumentando. Com isso, né, você vai, né, aumentando, né, a tendência para ele dormir e ajusta o ritmo. Isso é importante a gente fazer, né, em pessoas em que a gente tenha o controle, que ele não vá dirigir e nem trabalhe em ambientes, né, que possa, né, ter, né, um acidente por causa da baixa tensão, porque se você vai reduzir o sono dele, você vai ter como consequência, né, uma diminuição da tensão dele, né, durante o dia. Um outro, né, componente, que é o chamado controle de estímulo, que é reduzir, né, as excitações, né, do ambiente, né, e diminuir essa interação desses efeitos, né, esses estímulos excitatórios relacionados ao sono e à cama. Então, você vai fazer com que o indivíduo, ele, por exemplo, ele retire os comportamentos, ele evite os comportamentos que são comportamentos de excitação que ele faz no quarto, que é assistir televisão, né, ficar lendo no quarto. Então, o quarto ele passa a ser um ambiente exclusivamente para fazer amor e dormir, nada mais. Né? Se ele quer ler, ele vai ler em outro ambiente. Se ele quer assistir a TV tem que estar no outro ambiente. Né? É claro que isso, né, às vezes é impossível por causa das condições, né, de vida, né, do paciente. A outra que é o que nós vamos chamar de terapia cognitiva em si. Na verdade, o efeito é você modificar as crenças que o paciente tem, que não são adaptativas em relação às consequências diurnas e à saúde da insônia.
Então, aí você vai ter que ensinar o paciente a importância do sono, o que é o sono, o que é que provoca a insônia, né? Explicar os modelos para poder ele aprender de que, olha, bem, eu não preciso ter medo de dormir. Né? Dormir é algo, né, natural, é tranquilo. Se eu for, né, relaxado para o ambiente de dormir, eu vou conseguir, né, dormir tranquilamente. As terapias de relaxamento, né? Então, aí é reduzir a hiperexcitação de atividade física, né, ou psicológica, ou de alimentos, né, que são hiperexcitantes, por exemplo, fumo, né, ou, por exemplo, bebidas com cafeína, tudo à noite, e também, né, fazer com que o indivíduo, né, fique relaxado, aprender a fazer yoga, né, ouvir música relaxante e tal, né, meditação, tudo isso ajuda a indução do sono. Se você Meditação ajuda mesmo, professor? Tem que ser ajuda antes de bastante. dormir ou ao longo do dia? Ambos, mas principalmente próximo do sono. Professor, Diga. essa aula vai ficar lá naquele site do senhor lá, né? Vai sim. Ah, legal, professor. Boa, muito obrigado. Então, e a outra é a higiene do sono, né? Que aí, no caso, é reduzir todos os comportamentos que levam, né, à excitação e que dificultam o sono. Né? Que aí é a questão de limitar a cafeína, álcool, o ambiente de dormir, ser escuro, ser silencioso, reduzir, né, os cochilos diurnos, tal, né, aumentar os exercícios, principalmente pelas primeiras horas da manhã, remover, por exemplo, o relógio, né, do quarto para o paciente não ficar excitado olhando o horário que tanto tempo faz que ele deitou, tal. São mecanismos de controles comportamentais. Professor, verdade que uma simples LED no quarto pode atrapalhar a questão do circadiano? Pode, principalmente se for um LED azul, né? Um LED de emissão de luz azul. Professor, outro dia eu li um artigo sobre luz verde, que era totalmente diferente dele, precipitava o sono. O senhor leu esse artigo? O senhor acha que pode... Agora, algumas evidências agora sugerindo de que a luz verde, porque aí, na verdade, ela é uma composição, né? Ela pode ser também excitatória, né? E provocar, né? Alterar, né? Dificultar o início do sono. Isso é algo novo, isso precisa ainda ser bastante, né, avaliado, né? Mas tem uma explicação fisiológica bastante, né, factível, né? Porque, na verdade, a excitação ela vem tanto da luz azul, mas também dos outros componentes, e a luz verde está meio intermediária. Né? Eu acho interessante, professor, né, que a luz verde é o que a gente tem mais também na Terra, né, por causa das matas, dos matos. Mas, por exemplo, se eu falo aqui de Natal, né, a que tem mais é a luz azul, nosso céuzão azul aqui. Então, gente, para a gente finalizar, né, tem esse material aqui, que é um material que eu escrevi junto com o Breno e o Mário. Na verdade, é o Breno e o Mário que escreveram, eu estou aqui de gaiato, né, que é um documento Como Entender e Melhorar o Seu Sono, tem algumas dicas, né, e alertas para ter um sono melhor. E também tem esse material que está disponível, né, esse aqui está disponível aqui nesse ambiente, nesse site, né, em PDF. Também esse material também está disponível no site da Associação Brasileira de Sono, que é o último que a gente chama de consenso, né, de insônia, né, sobre diagnóstico e tratamento, né, que foi organizado, né, pelo Andréa, né, e o Luciano. Né, o Luciano foi presidente da Associação Brasileira de Sono e a Andréa Bacelar é a atual presidente da Associação Brasileira de Sono. Então, esse texto também é um livrinho, ele está disponível em PDF no site, né, da Bessono para vocês. Né. Eu vou, né, baixar e botar lá também no Cigar para vocês, né, terem acesso mais fácil. Tá? Então, era isso que eu tinha para hoje. Né? Fico aqui à disposição para perguntas ou questões. Tá? Professor, só falando, eu vou então enviar o e-mail para o senhor pedindo informações. Obrigado, então. Tá ok. Pode enviar. Obrigado, até logo. Até logo. Bom fim de semana. Professor, quando encerrar a gravação, eu ia falar contigo no final da aula, se possível.